que o front-end faz, o quanto ele ganha, quais são as atribuições dele no dia a dia e principalmente o que você tem que estudar para ser um front-end e onde encontrar também as melhores vagas. É isso que eu vou trazer para você nesse vídeo, então acompanhe até o final. Então, o primeiro aspecto, né? O que o desenvolvedor front-end faz? Esse desenvolvedor front-end, ele é basicamente responsável por criar a aplicação que o usuário final vai ter contato. Ou seja, o site de receitas que você utiliza, a rede social na web, o aplicativo aí para você ver filmes, tudo isso tem um desenvolvedor front-end por trás, né? Esses sistemas complexos que estão na nuvem, pode ser simples, pode ser complexo, pode ser para você assistir filme, pode ser aposta esportiva que está na moda hoje em dia, enfim. Todas essas aplicações, né, que tem a ver principalmente na web, né, é atribuição do front-end. A atribuição geralmente também pode ser que tenha um aplicativo e uma aplicação de Smart TV. E o desenvolvedor front-end, geralmente em um projeto, é a posição que tem mais vagas, porque na proporção de um squad, de um time de desenvolvimento, o front-end geralmente demora mais para ser feito. O back-end geralmente é a parte um pouco mais complexa, porque envolve muita regra, muita lógica, enquanto a parte do front-end envolve muito mais a parte visual, ou seja, você vai criar os elementos na página, vai estilizar, vai criar a lógica que está ali para controlar. Clicou nesse botão, vai para essa área. Você vai controlar também o tamanho da tela. Olha, na tela, no aplicativo, se você acessar aí num celular, né, a sua aplicação tem que ficar assim. Agora, se você acessar num tablet, tem que ficar de outro jeito. Se você acessar agora na tela maior, na televisão ou no monitor maior, tem que ficar de outro jeito. Então, todos esses comportamentos dessa página web, o desenvolvedor front-end que vai ser responsável. E além disso, além do comportamento também, pode ser que tenha alguma funcionalidade integrada com o dispositivo físico. Pegar a localização, por exemplo, acessar a câmera, acessar o áudio, acessar o vídeo, acessar o giroscópio do celular também para ver para que posição está apontando o celular. Tudo isso tem a ver com as atribuições do front-end. Há quem considere ainda que o desenvolvedor mobile ele está dentro do front-end, mas o desenvolvedor mobile, a gente vai falar o roadmap disso outra hora. Mas enfim, essas são as atribuições básicas. Então, você vai trabalhar muito com layout, vai trabalhar muito com também as funcionalidades que tem a ver com o dispositivo físico e assim vai ser suas atribuições do dia a dia. Criar funcionalidades nas páginas web, criar funcionalidades que tem a ver aí com a aplicação no seu browser, no seu navegador. Então, agora que você já sabe o que você faz como desenvolvedor front-end, o que um desenvolvedor front-end vai trabalhar no seu dia a dia, é hora de entender o que estudar para ser um desenvolvedor front-end. Então, eu trouxe aqui um pequeno esquema, vamos dizer assim, da sequência lógica que você tem que estudar para se tornar um excelente desenvolvedor front-end e alcançar a sua vaga no mercado. O primeiro aspecto que eu recomendo que você estude é a lógica de programação. Se você nunca teve contato com nenhuma linguagem de programação, nunca programou na sua vida, essa matéria, vamos colocar assim, vai te ajudar a desenvolver o raciocínio lógico que você precisa para entender como você, através de códigos, pode resolver problemas. E aí tem uma série de questões que você pode estudar dentro da lógica de programação. E eu recomendo que você utilize a linguagem Portugal, que basicamente vai ser um português traduzido em linguagem de programação. Eu até vou deixar o link do programinha que você pode escrever nos seus códigos aqui na descrição. E o primeiro aspecto seria você entender o que são variáveis, dados de entrada e dados de saída, operadores aritméticos, ou seja, como é que eu faço contas matemáticas, né? Então, entra aí um grande mito. Na programação, a gente não vai fazer contas matemáticas, a gente vai escrever o código para o computador fazer as contas para a gente. E aí, depois desses operadores aritméticos, você vai entender o que são operadores relacionais, operadores lógicas, estruturas condicionais, que é basicamente você fazer, se o usuário fizer isso, faça então essa regra, se não, faça outra regra. Então isso é muito importante para você desenvolver esse raciocínio aí, para depois entrar numa linguagem de programação de fato. Estruturas de repetição, funções e vetores. Você dominando a lógica de programação, eu também recomendo você estudar aí um pouquinho em paralelo, só mais a título de curiosidade e também para abrir um pouco mais o seu entendimento, entender como a internet funciona. Basicamente você entender o que é a internet por baixo dos panos, o que é esse protocolo HTTP que a gente coloca aí antes de digitar uma URL aí no seu browser, como funciona o browser, o que é DNS, o que é hosting. Você aprendendo isso vai ajudar você a evoluir mais, assim, de uma maneira mais clara na questão do front-end. Aprendeu lógica de programação? Vai para o JavaScript. Por quê? Você aprendeu como ter um raciocínio lógico, você aprendeu a fazer aí uma análise de um problema e resolver através de um pseudocódigo no Portugal. Aprende agora uma linguagem de programação para você, de fato, aprender a programar em uma linguagem comercial que o mercado utiliza. E o JavaScript vai te ajudar
a evoluir nesse aspecto e hoje é a principal linguagem web, né? Se você quer ser um desenvolvedor web, um desenvolvedor front-end, você precisa aprender o JavaScript. Então você vai aprender sintaxe variáveis, comandos de entrada e comandos de saída, operadores aritméticos, ou seja, matemáticos. E só um detalhe aqui nos comandos de entrada e de saída, é interessante você, por exemplo, utilizar alguma biblioteca como PromptSign para ficar mais fácil a manipulação ali através do terminal e também você utilizar o VS Code junto com o terminal para fazer códigos de fato. E tem uma aula aqui no canal também instalando ali o VS Code, configurando o Node no Windows e depois disso rodando seu primeiro código, vai estar aparecendo também para você agora. Aprendeu operadores matemáticos, vai para operadores de comparação, depois lógicos, estruturas de condição, funções, objetos, arrays, interação com arrays, datas e promises. Esses são os assuntos principais que você precisa aprender no JavaScript e aí você vai passar para o HTML e CSS, que é de fato o que acontece para você construir uma página web. Basicamente, a gente pegando no contexto do front-end, a gente tem essa tríade que é o JavaScript, o HTML e o CSS. O JavaScript ele controla a lógica que faz por baixo dos panos, ou seja, você clicou no botão, o que vai acontecer? O JavaScript vai controlar essa lógica. O que aparece na tela é o HTML que manipula ali o que vai aparecer na tela mesmo, né? Então vai aparecer um botão, é o HTML que diz que vai aparecer um botão, um input, para você colocar ali um campo de e-mail, um campo de password. Então, e o CSS vai estilizar o HTML, ou seja, deixar mais bonito, trocar as cores, o posicionamento, tudo isso quem controla é o CSS, e essa é a tríade aí básica que você precisa aprender para o desenvolvimento web. Dentro do HTML, aprende como é que funciona a sintaxe de um documento HTML, as tags de blocos, né, que você pode ter separadores ali, entre aspas, que é o header, body, div, nav, footer. Aprende também tags de texto, como é que funciona heading e o parágrafo, por exemplo, botão, imagem, input, né, que é o campo de você escrever ali, link, tabelas, listas e também formulários, e aí você aprende o HTML básico. E você aprende o HTML junto com o CSS, né, vai fazendo ali na tela, coloca os elementos, estiliza no CSS, vai fazendo algumas aplicações práticas, né, começa fazendo um código simples, falando quem é você, depois faz um site de um restaurante, faz um site de viagens, um site de recomendação de equipamentos eletrônicos que você gosta, de jogos, enfim, faça isso que vai te ajudar muito. Com esses projetos práticos, né, você fixa melhor o conteúdo. Dentro do CSS, aprende como é que você posiciona os elementos na tela, com posicionamento absoluto, flexbox e grid, unidades de tamanho e medida, estilização de texto, espaçamento, background e cores, bordas e outros pontos importantes também, z-index, opacity, cursor, overflow, são funcionalidades interessantes ali de você aprender como funciona. Fez isso? Aprende como funciona Git e GitHub. Por quê? O Git ele é nada mais, nada menos do que um sistema de versionamento. Então você cria várias versões do seu código, né? Pensa, por exemplo, o Facebook. Ele tem um código que está em produção, ele tem um código que os desenvolvedores estão desenvolvendo novas funcionalidades, tem um outro código que o desenvolvedor achou um bug e está resolvendo. Então, você tem essas múltiplas versões, né? E isso é um padrão de mercado que você precisa aprender essa ferramenta, porque praticamente toda empresa utiliza para compartilhar o código entre os desenvolvedores se eles estarem trabalhando ao mesmo tempo e também ter um backup e salvar o código, enfim. E o GitHub é o principal provedor, né, o principal serviço de você colocar na nuvem esse versionamento e vai te ajudar também a manipular esse versionamento. E principalmente porque é o seguinte, tudo que você for aprendendo, coloca no Git, coloca no GitHub, né, no final das contas, porque isso vai te ajudar a comprovar a experiência e o conhecimento que você tem e no final das contas te ajudar a passar na entrevista de emprego. Então, aprendeu a fazer códigos ali HTML, CSS, fez seus primeiros sites ali junto com o JavaScript também, coloca lá. Faz as aplicações, está aprendendo React.js, fazendo as suas aplicações lá na frente, coloca lá, porque isso faz muita diferença nos processos seletivos e você vai precisar de fazer isso sempre ao longo da sua carreira, à medida que você vai estar estudando. Quanto melhor o seu portfólio, mais chances de você passar num processo seletivo para entrar numa vaga de front-end, que a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Beleza. Depois disso, aprende a fazer um sistema básico web, ou seja, você aprendeu o HTML, o CSS e o JavaScript em conjunto. Como funciona eventos, manipulação da DOM, que é basicamente você manipular os elementos ali na página no JavaScript, você fazer a comunicação com uma API de back-end, né? Existem várias APIs gratuitas, pesquisa aí no Google,
APIs gratuitas para se consumir e fazer projetos. Aprende a fazer essas APIs. Navegação também, como você vai de uma página para outra. Salvar os dados locais com Session Storage, Local Storage. Fazer Media Query no CSS. Aí esses pontos aqui são de CSS. Ou seja, você aprender a fazer como você faz a responsividade, né? Como é que o CSS vai se comportar nos diferentes tamanhos de tela. Você pode aprender também, esses 2 pontos eu deixei mais como opcional, Sass e Bootstrap, que são técnicas um pouco mais antigas, mas que você pode ainda encontrar no mercado e facilitam, né, o uso do CSS. Aprendeu esses pontos? Eu sei que é muita coisa, mas em 6 meses você consegue aprender todos esses pontos se você se dedicar aí 1, 2 horas por dia. Aprende o React.js. O que é o React.js? Ele é a principal ferramenta hoje no desenvolvimento web, a maioria das empresas vão utilizar ele, é a que tem mais demanda no mercado para você, principalmente vai ter como requisito para você entrar nas vagas de júnior, e ela foi desenvolvida pelo Facebook, é uma biblioteca web para facilitar o desenvolvimento de sistemas justamente para a internet, né? Sistemas para rodar no seu browser. E você precisa aprender o JSX, que é basicamente a maneira de escrever o código em React, que combina ali um pouco de HTML com o JavaScript, não é tão complexo, beleza? Você aprender como funciona components, o React ele funciona basicamente em blocos de códigos reutilizáveis, então você cria um botão, você pode reutilizar ele várias vezes com components, isso fica fácil. Props, que é basicamente você mandar informações de um componente para o outro, como é que você controla o estado da aplicação, como é que você utiliza os React Hooks, basicamente os mais utilizados é o UseEffect e o UseState. Você aprender como faz navegação no React, existe o React Router DOM, que é a principal biblioteca para isso. Estado global, você gerencia, né, informações globais ali que ficam na aplicação. Tem 3 maneiras de fazer isso: Context API, Redux e Zustand, que são as principais formas de fazer isso. O Redux e Zustand são bibliotecas que você precisa instalar no projeto, e justamente para você instalar bibliotecas, você precisa aprender como funciona os Package Managers, que basicamente os principais são NPM e Yarn, que é basicamente uma ferramenta, né, para te ajudar a instalar bibliotecas aí no seu projeto através do terminal. Então, você vai precisar aprender elas, são bibliotecas de JavaScript para você instalar as ferramentas. Feito isso, dentro do React.js, você precisa aprender a fazer como funcionam as conexões, né, as requisições para API também. No JavaScript puro, a gente utiliza o Fetch, e aí tem bibliotecas que facilitam também isso, como o Axios, React Query, Use HTTP e o GraphQL, que é uma maneira de se comunicar além do REST, né? Então esse é um ponto também interessante que as empresas estão começando a utilizar. E você precisa aprender o CSS moderno, que é Styled Components ou Tailwind CSS, e tem algumas bibliotecas também que ajudam, como Emotion e Chakra UI. Aprendeu isso? Também aprende como faz validação de formulários e gerenciamento de formulários no React. As principais bibliotecas para isso: Yuppie, Formic e React Hook Form. Aprendeu tudo isso aqui, pessoal? Possivelmente até essa parte aqui do Forms, você já tem muitas chances, né? Se você dominar isso completo, ter um bom portfólio, faz aí uma aplicação, tipo um streaming de vídeos, né? Como se fosse um cópia de um Netflix. Faz aí um Booking.com, faz um site pessoal seu para apresentar o seu portfólio. Faz uma simulação de uma rede social, vê APIs gratuitas, faz um dashboard de cripto. São ideias de portfólio para você se destacar no mercado, beleza? E sempre que você fizer isso, e isso é assunto para outro vídeo, posta lá no LinkedIn o que você está desenvolvendo. Por fim, aprende um pouco sobre cloud também, como é que você coloca uma aplicação React na nuvem. A principal ferramenta hoje é o Vercel, tem como você fazer o deploy lá de forma gratuita. O S3 da Amazon também é uma ferramenta que você pode fazer o deploy. Você aprender fazendo uma integração contínua com o GitHub Actions também é um ponto. Esse set é mais opcional, mas pelo menos o Vercel faz ali o deploy das suas aplicações, que você vai ver que vai ficar bem legal. Eu ainda coloquei alguns pontos aqui em vermelho que seriam pontos mais avançados, depois de você colocar isso para você continuar os seus estudos como front-end. Afinal de contas, um bom desenvolvedor está sempre estudando, sempre se atualizando. Então você pode aprender TypeScript, como você usa TypeScript com React, o Next.js, que é basicamente uma biblioteca que deriva do React, que tem umas funcionalidades diferentes, bem bacanas, como funciona o PWAs, que é basicamente o browser se comportar de uma maneira melhor ali, como se fosse um aplicativo. Você aprender a fazer testes unitários, testes de integração, testes, por exemplo, com Jest, React Test Library, são 2 exemplos. Firebase, que é uma das ferramentas mais utilizadas nos projetos também. Tem como você fazer várias coisas com Firebase, é muito interessante, dá uma pesquisada também. E aprender um pouco mais sobre a AWS CloudFront, que também é uma outra ferramenta de deploy que você pode estar utilizando. Bom, esse é o roadmap completo que você precisa estar estudando, né, para
ser um bom desenvolvedor front-end de acordo com o que o mercado está pedindo hoje. E agora vamos ver algumas das vagas aí, quanto ganha um desenvolvedor front-end. Então agora a hora mais aguardada, né? Eu sei que você está pensando aí, nossa, eu quero ser um desenvolvedor porque eu vi que ganha muito bem, realmente ganha muito bem, né? A gente tem aqui o Glassdoor, que é o principal site onde a gente consegue ver as médias salariais das profissões. Por quê? Porque as pessoas vão lá, postam seus salários das empresas, o cargo, e ele compila a média nacional com base nisso. E a gente vê aqui que um desenvolvedor front-end júnior no Brasil está ganhando R$3.000, ou seja, quase 2, 3 vezes aí um salário mínimo. É um salário inicial excelente para você conseguir a sua primeira oportunidade de carreira. Um estagiário, que seria um nível antes, né, que você precisa estar num curso superior matriculado para conseguir um estágio, e é uma boa primeira oportunidade também, ganha entre ali 800 mil até R$2.000, e também é uma boa opção para você trabalhar aí como part-time, 4 a 6 horas por dia. Então, o desenvolvedor júnior ganha 3 mil e ele aqui mostra algumas empresas, ó, o salário 3 mil, 2.700, 5 mil, 2.790, 3.200, 4.300, ou seja, você consegue ver o que algumas empresas e depois pode até pesquisar lá no LinkedIn, por exemplo, na parte de empregos, se essas empresas estão com vagas abertas e se aplicar. Depois disso, a gente passa para o desenvolvedor pleno, que é aquele desenvolvedor que tem entre ali 2 e 3 anos de carreira, que já está num nível um pouco mais avançado, e aí ele vai ter um salário de 6.390. Eu colocaria que a média aí seria entre 5 e 7 mil, colocaria 5 para quem tem mais perto de 2 anos e 7 para quem tem mais perto de 3 anos. E a gente ganha esse salário aí de 6.390. Então mostra aqui algumas empresas, ó, 6.200, 5.200, 6, tem algumas empresas, ó, que vão pagar mais, 6.390, 8.900 para um pleno, então 8.992. Quanto mais próximo aí do 3 anos e meio, maior vai ser nesse salário. E por fim, a gente tem o salário do desenvolvedor sênior, que eu sei que é esse que você tá louco para ganhar, que é geralmente mais de 4, 5 anos que você vai estar recebendo esse salário de sênior, que a média é R$10.000. E além disso, aí você vai ver algumas empresas aqui, ó, também, ó, 7.300, outra 12, outra 10. Você vai conseguindo ver aí, ó, 13, enfim, 13.500, tem salários muito bons, ó, 13.200, 12 mil para desenvolvedores sêniors. Quanto mais tempo de carreira, mais você vai estar ganhando. E aqui eu coloco uma observação especial. Se você vier aqui no LinkedIn e, por exemplo, digitar aí, ó, Front-End React, e aqui eu coloquei no Brasil, você vai ver algumas empresas aqui contratando, e são várias, ó, várias oportunidades para você se fazer a aplicação. E tem algumas empresas, está vendo aqui, por exemplo, Brasil Remote. Quando geralmente tem esse Brasil Remote, pode ser que sejam oportunidades para empresas internacionais te contratar. E geralmente essas empresas vão te começar, se for a primeira experiência internacional, eles vão te pedir pelo menos uns 4 anos, 3 anos de experiência, no mínimo 4, 5 como desejável. Tem algumas empresas que só aceitam para cima de 5 anos, mas se você tem um inglês fluente, ou seja, de conversação, não precisa ser perfeito, mas se você consegue se comunicar em inglês, você pode ter salário de $3.000 aí, 15 mil iniciais, e pode chegar a salários, eu já vi aqui no LinkedIn, inclusive cheguei a postar lá no meu Instagram, salários de, por exemplo, 7, 8 mil dólares de empresas contratando nessa condição aqui de remote. Então, são oportunidades, se dedique ao inglês desde o primeiro momento da sua carreira, faça algum aplicativo aí que você pode conversar, alguma coisa assim desse tipo, que você vai estar garantindo no mercado americano ou no mercado europeu e conseguindo esses salários também que são muito, muito bons. Então, essas foram as dicas. Se você tem interesse em conhecer mais sobre esse universo de front-end, conheça o Mapa da Programação, que é o meu curso para você aplicar o front-end do zero até o profissional, e também se você tem interesse de back-end, a gente também tem lá no curso, e também tem um e-book, aqui eu vou deixar o link na descrição, que é um e-book que vai te mostrar ainda mais detalhado esse caminho e como você pode se destacar no mercado, dicas de como você pode ir bem no LinkedIn, se aplicar para vagas de emprego, dicas também de o que você precisa fazer para se destacar e ir bem em processos seletivos. Vou deixar os links aqui na descrição. A gente também tem uma comunidade no Discord para tirar dúvidas e tem sequências de vídeos aqui no canal para te ajudar a ingressar no mercado o quanto antes. E me segue lá no Instagram também. Deixa o seu like e se inscreva aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou, qual que é a área que você quer seguir. Se você tem alguma dúvida nessa área, que eu vou procurar te responder, e as outras pessoas também se inscreva lá na nossa comunidade. Um abraço.